Boa noite, irmãos. Então vamos já prosseguir. As nossas crianças já estão a caminho. Lucas 11, depois nós temos alguns avisos ao final. Nós temos a apuração, né, da nossa eleição de hoje também. Né? Então, o ministro, né, que é ministro, né, o pastor também é chamado na Bíblia de ministro, tá? Mas não é o ministro do governo, não, é o ministro da igreja. Mas é ministro, eu brinquei porque é verdade. Lucas 11, aí o ministro da igreja vai falar ao final e dar a apuração. Lucas 11, 29 a 36. Uma vez a gente usa o termo, que é um termo bíblico, né? Mas a ideia de ministro é servo. É aquele que serve o governo, né? É que hoje em dia a ideia de ministro de Estado, né, virou status, né? Mas na verdade a ideia da posição de ministro de Estado não deixa de ter uma importância ser ministro de Estado, mas é alguém para servir. É claro que na sua maioria se servem, né, do cargo, mas a ideia da palavra ministro é servo. Por isso que na Bíblia também é ministro, né, ministro do Evangelho. É um servo do Evangelho, aquele que ministra, né, que prega o Evangelho. Lucas 11, 29 ao 36. Lucas 11, 29 a 36. O título é Geração Maligna. Você fala, mas nossa, que nome pesado, né? Que nome feio, mas saiu da boca de nosso Senhor. Quem usou o termo, quem caracterizou a geração dele, né, enquanto ele esteve vivendo como homem nesse mundo, quem chamou de geração maligna foi o próprio Senhor. Então, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Geração maligna. Lucas 11, 29 ao 36. Eu estarei lendo o texto, depois a gente retoma explicando a palavra do Senhor. Lucas 11, 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Pois todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Amém? Então, geração maligna, nós vimos pelo texto quem disse, quem cunhou essa frase, quem caracterizou, quem adjetivou a geração dele mesmo, enquanto neste mundo foi o próprio Senhor Jesus. Voltando um pouquinho aí, por que Jesus está falando o que ele está falando aqui? Tem um contexto. Versículo 15 e versículo 16. Jesus tem duas acusações aqui, né? No 15, capítulo 11, 15 e 16. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. O versículo 16. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Então, nosso Senhor já tratou sobre a primeira acusação acerca dos demônios.
Lembra? Na sequência aqui do versículo 15 e versículo 16, vem ali do 17 até o 28, ele falando dessa questão de possessão demoníaca. Né? Nos dois últimos pregações foi isso que nós tratamos. Até na última semana falou da questão lá da casa varrida e adornada, né? Que não entrou nada no lugar, volta o demônio com mais 7 e o estado do homem se torna pior do que o primeiro. Então nós vimos isso. Então a primeira questão aqui, a questão dos demônios, nosso Senhor já respondeu. Então o que fica faltando no contexto? A questão do sinal, né? Agora ele traz o assunto do pedido por sinais. E ele responde. Ele respondeu a questão dos demônios, da acusação, que ele era um endemoniado, e agora ele responde a questão do sinal, a partir do versículo 29. Então, o que a grande frase do texto, que é o tema do trecho, né? Uma geração maligna pede um sinal. Palavra de nosso Senhor. E o que nós vamos ver? Como foi a exortação de nosso Senhor àqueles que também, parte acusou de Jesus ser endemoniado, parte tentando, como diz o texto, quer um sinal. Sabe aquele negócio? Faz um sinal. A Jesus faria. Não é suficiente. Mais um sinal. Aí Jesus faria. Mais um sinal. Quando a pessoa não quer crer, ela arruma desculpa. Ela se justifica. Ela tenta criar alguma coisa que justifique a falta de fé dela. Então, Cristo não fez os sinais suficientes. Essa é a ideia. Então, Jesus já havia feito vários sinais. E eles estavam pedindo mais um sinal. Se Jesus fizesse, o que ia acontecer? Não está bom ainda. Mais um sinal. Ia morrer, ir para o inferno, pedindo sinal. Essa é o que ocorre com muitos incrédulos. Sinal, 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 sinal. Na verdade, apenas para justificar a si mesmo, para usar como desculpa. Então, em primeiro lugar, como foi a exortação de nosso Senhor? O que nós temos na primeira resposta de Jesus acerca dos sinais? É que uma geração maligna é marcada por sua rebeldia e contestação das ações divinas. Uma geração maligna é marcada por sua rebeldia. Uma geração maligna é uma geração rebelde e contestadora. Vive contestando o que é de Deus, o que provém da palavra de Deus. 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer. Quem ajuntou o que aqui? Jesus está trazendo a multidão para perto de si. Continua aqui, né? O poder de Jesus sobre os demônios, aquela questão toda. Aí, versículo 29, ele continua tratando com essas pessoas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal. Jesus está dizendo, isso é marca de rebeldia, isso é marca de incredulidade, esse não quer ficar pedindo sinal. E ele diz, e não lhe será dado sinal, quer dizer, eu não vou fazer nenhum milagre. Ele está dizendo, olha, vocês estão, faz isso, faz não. E não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles, olhem para as Escrituras. Se voltem para as Escrituras. É interessante, falamos hoje pela manhã, né? Por que grande parte dos judeus do primeiro século não abraçaram Cristo como seu próprio Messias? Porque abandonaram as Escrituras e ficaram buscando na opinião dos homens o que os homens pensavam acerca do Messias. Entre o que os homens pensavam do Messias e o que as Escrituras já haviam revelado sobre o Messias, abandonaram a investigação da profecia, não. E ficaram, o que o fulano, o que o ciclano, o que o rabino ciclano, o que o doutor Beltrano, o que o teólogo, hoje em dia, né? O que o teólogo A, o B, o C pensa? Tudo bem, você pode ouvir o que esses homens têm a dizer, mas eles não têm a palavra final. Esse é o ponto. Ouça
o apóstolo Paulo disse, né? Examinai o quê? Tudo, mas retende o bem, não engole tudo não. Você ouça, tudo bem, ouça, mas confronte com as Escrituras, olha para as Escrituras, se tem fundamento ou não. Quer dizer, os homens deviam confiar em Deus por meio de sua palavra. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu não vou dar sinal, quer dizer, milagre. Eu não vou operar nenhum milagre aqui na frente de vocês. Olha para o Jonas. E aquele povo que estava pedindo sinal, eles tinham a Bíblia, eles tinham acesso à informação. Eles tinham os livros dos profetas. Jonas está nos escritos, está nos profetas. A Bíblia hebraica está separada lá. Lei, profetas e salmos. Está lá no grupo dos profetas. Jonas é conhecido. Bíblia hebraica, Velho Testamento. Olha para o Jonas. Olha o sinal. O que já foi escrito, o que já foi revelado. Jesus nunca fez qualquer sinal para fins egoísticos. Jesus nunca fez o milagre para aparecer. Lembra na tentação lá de Satanás a Jesus? Se pula daqui de cima, né? Porque para as pessoas fazer algo para aparecer, algo para receber a glória deste mundo, quer dizer, os aplausos deste mundo. Sempre foi o foco, sempre o foco foi a glória do Pai. Estes contestadores, até hoje, pessoas que vivem pedindo sinal, são incrédulos. Os incrédulos é que vivem de pedido de sinal em sinal, Deus fazendo e acontecendo, Deus operando seus milagres ao longo da história do seu povo, Deus preservando o seu povo, Deus salvando o seu povo, Deus sim produzindo maravilhas no meio do seu povo, e o povo pedindo sinal. E ajuntando-se a multidão começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. 30. Porquanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Jesus deixa claro que a recusa em ouvi-lo resultaria na condenação vinda daqueles que ouviram a palavra no Antigo Testamento e creram. Aqui nós temos a geração de Jesus, aquelas pessoas que estavam ouvindo diretamente o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus está dizendo: olha para trás, ninivitas, povo mau, povo pagão, povo perverso, povo terrível. Olha para Jonas. Jonas foi sinal para essa gente. Agora, olha quem está falando com vocês. 31. Ele dá um outro exemplo. A rainha do sul, conhecida como rainha de Sabá, né? Se levantará no juízo com os homens desta geração. Lá no final, no juízo. E os condenará. Olha que interessante. Também ela era de uma nação gentílica. Era de uma nação que não era Israel. Ela visitou Israel. Ela visitou Israel no tempo de Salomão. Pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui, quem é maior do que Salomão? A mulher saiu dos confins da terra, de um lugar distante, viajou quilômetros, dias, não sei quanto tempo, para chegar diante de Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão, de perto, que ela já tinha ouvido falar. Estava falando: eu quero ver de perto se é isso mesmo. E chegou e falou: é maior e melhor do que eu ouvi dizer. E Jesus está dizendo: olha, está aqui diante de vocês quem é maior do que Salomão. Mas que história é essa da rainha de Sabá aparecer no juízo e condenar a geração de Jesus que não ouviu Jesus, né? 1 Coríntios 6, verso 2, o trono branco, né? O juiz do trono branco. 1 Coríntios 6, verso 2 e verso 3, fala que os crentes estarão no juízo
com Jesus, debaixo do Supremo. Jesus é o Supremo Juiz, né? Ele é o grande juiz, e os crentes estarão julgando com Jesus. Os crentes não são réus. Então, para Jesus dizer que a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, é prova que essa mulher se converteu. Como é que eu sei que essa rainha se converteu nesse bate-papo que ela teve com Salomão? Ela conheceu o Deus de Israel e ela se converteu ao Deus de Israel. Como é que eu sei disso? Foi atestada a conversão dessa mulher pelo próprio Cristo, nosso Senhor, que é o Deus dos vivos e dos mortos. Conhece a todos, os que vivem e os que já morreram. É interessante, né? Como é que a gente sabe? Lá o texto não fala. Ela conversa com ele e elogia e tal. E depois a gente não ouve mais falar dessa mulher. Aí aparece agora Jesus dizendo que no juízo, essa mulher vai ajudar a condenar a geração de Jesus, que ouviu o próprio Jesus entre eles e não creu, e não se converteu. Aí Paulo aos Coríntios fala do povo de Deus no juízo. 1 Coríntios, aqui ele estava chamando atenção para as coisas deste mundo, mas apontando para as verdades celestiais. 1 Coríntios 6:2, não sabeis vós, falando os crentes da igreja de Corinto, né? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quer dizer, os crentes vão estar no juízo como julgadores. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Aí vem o versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, o mundo e os anjos. Então, no juízo final, Apocalipse 20, né, dali do 11 ao 15, o juiz do trono branco, o Senhor Jesus, na cadeira de juiz supremo, sobre tudo e sobre todos, e os crentes vão estar lá, trabalhando com Jesus, julgando com Jesus, sendo usados por Jesus, nesse grande julgamento final. Não como réus, porque a gente lembra de Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há condenação. Então, os crentes jamais estarão numa condição de réus, mas de auxiliadores do grande juízo da parte de Deus na pessoa do Filho. Quer dizer, ambas as citações, ninivitas e a rainha do sul, citadas por Jesus, são de gentios. Sabá, um reino que não é Israel. Ninivitas, a Síria. A Síria não existe mais, tá, irmãos? A Síria, tem um A na frente. A Síria, capital, Nínive. O que existe até hoje, que também é antigo, é Síria. Hoje, qual que é a capital da Síria? Damasco. Esta existe até hoje. Tanto Síria como a capital com o mesmo nome, Damasco. Tá bom? Então, porque na Bíblia você tem Síria e Assíria. A Síria, a grande Assíria, já foi um império no passado, a capital Nínive. E Síria, capital Damasco. A Síria com capital Damasco existe até hoje. Está lá também em confusão, para variar, em guerra até hoje, né? É assim, a guerra começa, explode, aí todo mundo fala. Aí chega um tempo, a guerra continua, o povo para de falar, mas não é que acabou a guerra, não. É que o povo para de falar. Não é igual, Síria ainda continua em guerra, a Rússia e Ucrânia continuam em guerra. Percebeu que pararam de falar? Mas não acabou, o povo está lá guerreando. Agora Israel e Hamas, acabou? Não, continua, só que passa aqueles primeiros dias, né? Todo mundo fala, aí para de falar. Parou de falar, acabou a guerra? Não, o povo está lá guerreando, mas não acabou. Então você vê, tem vários pontos de guerra pelo mundo afora, só para os irmãos saber diferenciar. Então, a Síria, Nínive, Síria, Damasco. Essa que não existe mais, essa não existe mais. Deus destruiu. Depois dessa conversão dos ninivitas, né, aqui com Jonas, me parece que, não sei se foram 140, 150 anos a mais, aí Deus veio e destruiu completamente, definitivamente, a Síria. Essa geração de Jonas que se converteu, né, morreu, quer dizer,
mais algumas gerações, aí o povo voltou a fazer o que era mal como antes. Aí Deus aniquilou, extinguiu a nação da Síria. Por isso que ela não existe mais. Mas essa geração de Jonas durou mais uns 150 anos depois da conversão aqui, com a pregação de Jonas, né? Então nós temos aqui gentios, ninivitas, rainha do sul, sendo juízes sobre a geração dos dias de Cristo, o dia que Cristo esteve entre eles, o seu próprio povo. Quer dizer, o maior esteve entre eles e não foi bem recebido. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. João 1, 11 e 12. Igual o Egito, né? Egito é uma nação muito antiga e existe, né? Até hoje. Muita coisa do que existia no tempo de Moisés ainda existe, né? Até hoje. Então, algumas nações antigas ainda persistem, existem, e tantas outras não existem mais. João 1, 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, mesmo que parte da nação de Israel não se converteu, boa parte da geração que recebeu o Messias, vivenciou a encarnação do Messias, o que boa parte não se converteu, mas alguns deles se converteram. E a igreja de Cristo está aqui, até hoje, por causa desse grupo. Não a maioria, uma minoria, mas se converteram. Enfim, aí ele no 32 ele volta, no nosso texto, ele volta a falar dos ninivitas. Ele falou que o sinal era para eles olhar para as escrituras. Quer dizer, olha para o profeta Jonas, olha o que aconteceu com Jonas, em relação aos ninivitas. Aí no 32 ele fala o que ele disse em relação à rainha do sul. No 32, os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Olha que vergonha. Se você estudar a história dos ninivitas, era um povo terrível. Eles chamam de escalpelar, né? Eles arrancavam a pele da pessoa viva. Eles empalavam. Sabe o que é empalar? Pegar uma pessoa ainda viva e enfiar uma grande lança, ou pelo pé, ou pela parte traseira do corpo, para sair na garganta em cima. Imagina uma pessoa espetada, de baixo para cima, assim, literalmente espetada, ao longo assim, de um local de batalha. Ia espetando as pessoas. O que não morria no espeto, arrancava-se a pele. Então, era um povo que, quando conquistava um outro povo, massacrava o outro povo. Então, as guerras de hoje, em relação às guerras do passado, são tudo tranquilas. Né? Às vezes o pessoal vê filme antigo, vê o cara arrancando, passando a faca e as tripas do cara descendo, cortando o pescoço. Nossa, que violento, mas era isso mesmo. O povo antigo não era menos violento que hoje. O pessoal, nossa, era tudo bonzinho, né? Tudo santinhos. Só que hoje em dia o cara dá um tiro de longe, né? De bazuca, de canhão. Antigamente o cara tinha que chegar perto e... Mas imagina, passar uma espada na barriga. O que acontece? Uma espada afiada na barriga. Passar no pescoço, no braço. O que acontece? Não é? Era pedaço para um lado, pedaço para o outro. Era assim. As batalhas antigas, ou era espada, ou era lança, ou era flecha. Então era uma sangueira danada. Era assim. Era muito sangue. Hoje manda uma bomba, já mata meio mundo de uma vez, né? Explode um monte de gente, diminui a quantidade de sangue nesse sentido. Mas violência, guerra é violência, né? Uso da força, é terrível. Jonas 3. Jonas 3. Jonas 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho.
Imagina, a pessoa tinha que andar 3 dias inteiros, né, para cruzar a cidade. Era uma cidade grande na época, né? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A mensagem, né? Olha, povo, vocês têm 40 dias, e Deus vai matar todos vocês. Aí a gente, quem já leu Jonas dá para saber, né? Ele, nossa, não vejo a hora, né? Ó, Jeová, mata tudo, né? Ufa, 40 dias, esse povo não existe mais. Durou mais uns 150 anos ainda, né? Não era do jeito que Jonas queria. Porque se você ler o texto, Jonas ficou triste quando o povo de Nínive se converteu, né? Mas é isso mesmo. 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, né, uma atitude de humilhação perante Deus, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha que interessante, né? Sem exigir de Deus. Quem sabe Deus se compadeça. Isso é a palavra do coração de alguém que de fato se converteu. Não cobra Deus, ele não exige de Deus. Quem sabe Deus se compadece. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. E no 4:11, né, Jonas 4:11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus teve misericórdia desta geração dos ninivitas. Quer dizer, os perversos ninivitas ouviram Jonas e se converteram. Os malvados, os péssimos, os horríveis, os terríveis ninivitas se converteram. E essa geração que estava ouvindo o próprio Filho de Deus, como estava ouvindo? Nós sabemos que mal, porque Jesus chamou a geração que o ouviu de geração o quê? Maligna, perversa, ruim. Ele chamou outras vezes raça de víboras. 2 Timóteo, capítulo 3. E fazendo em relação aos últimos dias, o nosso tempo, a nossa geração não está menos maligna, menos perversa do que a geração de Jesus, não. 2 Timóteo 3, de 1 a 8. Segundo Timóteo 3, de 1 a 8. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, né? Por quê? O que é que nós temos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Tem gente que acha que desobedecer pai e mãe é uma coisa comum, corriqueira. Pode ser comum e corriqueira, mas é tão perversa quanto qualquer os outros pecados. Quem vive em estado, um filho, vez ou outra, vai errar, quer dizer, vai desobedecer o pai e a mãe, aqui ou ali, mas se é uma prática comum da vida, isso é prática de alguém perverso. Desobediência a pai e mãe, constante, ininterrupta, pessoa que não se porta em obedecer o pai e a mãe, é um péssimo sinal. É sinal de um homem dos últimos tempos. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mesmo às vezes lotando as igrejas, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Os incrédulos persistem em sua rebeldia e contestação, mesmo que ligados a uma religião ou outra. Continuam sem salvação, porque querem estabelecer a sua própria religiosidade. Não se submetem ao Cristo, ao Messias, ao Senhor e Salvador Jesus. Querem ter uma religião para, de alguma forma, atenuar a sua alma, a sua consciência, a sua culpa. Não porque se entregam a Jesus, não porque se rendem a Jesus, não porque creem em Jesus para a sua salvação, apenas porque querem atenuar. Eu estou fazendo a minha parte, eu tenho uma religião. O que importa é ter uma religião. Não importa ter uma religião. O que importa é ter Jesus. Isso é o que importa. O irmão cantou, ele nasceu de novo, ponto. Se não nasceu de novo, não adianta. Pode ter 50 mil religião. Pode, eu passei por não sei quantas igrejas. Pode ter passado, ficado, não importa. Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Jesus na verdade, a palavra religião, ela nem aparece na Bíblia. Ela é uma palavra ligada à piedade, vida piedosa, vida com Deus, vida para Deus, vida dedicada a Deus, né? Existe uma tradução de uma palavra grega que traduz como religião, mas é melhor traduzida como piedade, como vida piedosa, né? Vida santa, voltada para Deus. Uma geração maligna pede um sinal. Como foi a exortação de nosso Senhor? O que nós acabamos de ver aí? É que uma geração maligna é marcada por sua rebeldia e contestação das ações divinas. Está sempre pedindo um sinal. Nunca que Cristo tenha feito o suficiente para tais pessoas crerem. Estão sempre querendo mais. Não, faz mais um sinal, mais um milagre, faz mais isso, faz mais aquilo outro. Segundo, uma geração maligna é marcada pelas trevas, não pela luz. 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Candeia, na época, é o que hoje é lâmpada, né? Nós temos lâmpada. E, normalmente, o velador, que é um móvel mais alto, né? Tinha a candeia, né? O povo aí conheceu candeeiro, né? Esses tipos de lâmpadas, de luzes antigas que o povo do interior, alguns ainda até têm, né? Alguns ainda têm em casa em algum interior, alguns têm como relíquia, né? Mas é a luz que tinha antes. Onde que você coloca a luz? Não é numa parte mais alta? A alqueire aqui é como se fosse um cesto para medir cereal, tá bom? Igual hoje, as nossas lâmpadas, a gente põe aonde? No teto. Por quê? Vai iluminar tudo que está para baixo. Então, a candeia se colocava no velador, quer dizer, num ponto mais alto. Todo mundo que entrava no quarto, ali na sala, no ambiente, era o quê? Iluminado. Quer dizer, participava da luz, recebia a luz que vinha da candeia. Quer dizer, aqui temos um exemplo prático sobre a luz. Agora, qual que é a ideia de Jesus? É chamar a atenção do povo para onde se deve estar olhando. A fonte da nossa iluminação. Aonde está a fonte da nossa iluminação? Aí ele vem, no 34, completando a informação. A candeia do corpo é o olho.
Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Quer dizer, o seu corpo será trevas, essa é a ideia. Porque o olho é o órgão que recebe a iluminação. Toda iluminação que nós vemos, ela entra pelo nosso olho. O olho é o que recebe, né, a iluminação. Salmo 101, verso 3. Então, dependendo para onde está o meu olhar, aonde está a fonte da minha iluminação, dependendo do tipo de iluminação que vem, é o que eu vou estar recebendo de luz, ou não. O olho ser mau ou ser simples, está aí, né? Que tipo de iluminação, que tipo de fonte luminosa eu estou buscando? Qual a luz que eu estou deixando penetrar e tomar conta do meu ser? Que tipo de luz? Salmo 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Né? Não sei se os irmãos lembram, falando de criança, a gente tinha, pelo menos na minha época, que eu era criança, tem poucos anos, né? Sou novinho ainda. A gente tinha lá a musiquinha, né? Cuidado, o olhinho no que vê, a mãozinha no que pega, não é? O pezinho onde pisa. Já ouviram essa? Né? Ninguém é velho aqui, não só, né? Ninguém quer de levantar a mão, vocês estão, né? Mas às vezes você ouviu, você estudou, você pesquisou, né? Ali a irmã falou, é isso mesmo, pastor, concordo, né? Mas a irmã é jovem, né? Aí, quer dizer, ela pesquisou o assunto, né? Ela foi lá nos anais da história e pesquisou, mas o pastor estava lá participando ao vivo, né? Já pensou? Mas é isso, né? Era o olho, né? No que vê, a mão no que pega, é uma musiquinha de criança. A gente cantou muito isso. Então, onde estão os meus olhos, né? O que entra, né? Qual a luz que eu estou recebendo, né? A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Quer dizer, o olho é o órgão que recebe a iluminação. Jesus chama a atenção aqui para o modo como recebemos essa luz. O olhar perverso, isto é, distorcido, traz trevas para todo o corpo. Só para você ter uma ideia dessa questão de quantidade de luz que nós recebemos, todos nós aqui trabalhamos em alguma área, em casa ou fora de casa, não importa, todo o trabalho. Imagina você trabalhar com luz e sem luz. Não dificulta? Ainda mais se for à noite. Tem coisa que a gente só consegue trabalhar se tiver luz. Se não tiver luz, o que vem para a gente? Treva, né? Na escuridão, você não consegue fazer o que você gostaria de fazer. Então é isso, trabalhar na luz ou num ambiente escuro. Aí ele completa no 35. Aqui é uma exortação. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. O que está aí, né? O que já entrou pela janela da alma, que é o teu olho, né? Que é as janelas da alma, né? O que entrou? 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 9 ao 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Ali é um parâmetro bom de saber o que é luz e o que é trevas. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. E quanta gente dentro de igreja A, B ou C odiando alguém? Segundo a Bíblia, pode estar dentro da igreja, mas continua, segundo o texto bíblico, em trevas. Está em trevas. Está cheio de mágoa, está cheio de rancor, está cheio de raiva. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 2 Pedro, aí voltando um pouquinho, né? Vocês estão em 1 João, voltando um pouquinho. 2 Pedro 2,14. Os olhos, a janela da nossa alma, né? Tudo que entra. Tendo os olhos, 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Olha só a característica. Marcos 9, 47. Os nossos olhos. Marcos 9, 47. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Isso aqui é a palavra de nosso Senhor Jesus, né? O cuidado, a gravidade, né? A profundidade de nós cuidarmos. Quer dizer, a importância do foco do nosso olhar. Para onde nós estamos olhando? Qual que é a fonte da nossa iluminação? O que está entrando? O que está adentrando a janela da nossa alma, os nossos olhos? Aí ele termina o 36 dizendo: se pois todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Imagina, você entrou num ambiente bem iluminado, né? Você participa do resplendor, do brilho dessa luz, do ambiente que você chega, que está iluminado. Não tem? Às vezes, dependendo do lugar, está uma luz meio ruim, não tem assim? Não é ruim? Você tenta ler alguma coisa, dependendo da luz, ofusca. Não atrapalha a gente ler, dependendo do nível da iluminação. Agora, quando o ambiente é bem iluminado, você olha, né, você vê bem. Então, você é tocado pelo resplendor do ambiente iluminado. A pessoa se torna como a luz. Uma ilustração viva do que a palavra de Deus ensina. Se ele for iluminado, se ele estiver focado na fonte da luz. 2 Pedro 1,19, nosso Senhor Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele se revelou através de sua palavra. Então, a Bíblia é a lâmpada, né? Ele é a luz, e ele se revela, ele ilumina, ele traz luz para nós através de sua bendita palavra, através das Escrituras. 2 Pedro fala isso. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha, bem fazeis em estar atentos. Atentos ao quê? A palavra dos profetas. Como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Provérbios 4,18. Quando nós encontramos luz, o que a luz faz conosco? Ela vai crescendo, ela vai iluminando, ela vai clareando. Por isso que o primeiro passo, nós cantamos também, né? Se entrega. Se entrega. Se coloque nas mãos de Jesus. Deixe que tornar o seu caminho claro é a ação de Deus. Se coloque nas mãos dele. Se coloque nas mãos dele.
Deixa que o trabalho de iluminação, o trabalho de purificação, é Ele quem faz. Sabe o que? Eu já pequei, eu já fiz e aconteci, não tem mais jeito. Se coloque nas mãos de Jesus. O papel de limpar, de purificar, de trazer luz, de trazer clareza das coisas, isso é obra de Deus. Apenas se coloque nas mãos dele. De que maneira? Crendo. Se coloque nas mãos dele. Deixa que ele vai limpar. Ele vai cuidar. Ele vai lavar. Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é o mesmo que caminho, né? O caminho dos justos. É como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando nós nos convertemos, é como se nós estivéssemos no escuro e aparecêssemos num local claro, que ainda vai clareando, 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 e nós vamos vendo, porque aí sim, nós passamos a estar diante da luz do Senhor. E Ele, com a sua palavra, né, no velador, refletindo a sua luz sobre nós e nos iluminando, e tornando o nosso caminho claro e mais claro, até, sabe, você começa ali, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, começa a clarear, 4, 5, 6, até meio-dia, né, que é o topo do sol, né, o período mais quente do sol, ponto mais alto do sol. Essa é a ideia. Filipenses 4:8. Como cuidar dos olhos? Como cuidar dos olhos? Quando eu quero tomar banho, quando você quer tomar banho, depois de um final de dia trabalhado, já suado, né? Já com um cheirinho diferente. Não acontece? Né? Um dia, não é? Ainda mais na época de calor, por mais limpo que você seja, no final de um dia, como é que a gente está? Aí você chega em casa, você procura seu banheiro, seu chuveiro, para tomar um belo de um banho com água limpa, ou você procura um chiqueiro para cair na lama, Você se lava com lama ou com água limpa? Sabe, mas que pergunta boba, né? Mas, percebe? A gente procura, se eu estou sujo, já está começando já, né? Você mesmo, você dá aquela... Já, não, a gente não... Você fala, a gente mesmo se assusta, não é assim? O pessoal fala que acha que tem que morrer para... Não, às vezes, se vacilar, né, antes de morrer já está uns mosquitinhos voando em volta, aí passa um pouquinho, já tem uns urubuzinhos voando. E o que está acontecendo? Morreu alguém? Né? Não. Mas então, quer dizer, a gente procura água limpa, não é assim? Para ficar limpo, né? Lavado. Ninguém vai procurar um chiqueiro onde está os porcos aqui, né? Porque o porco é assim, né? Ele se lameia e fica lá se refestreando, e é a coisa melhor do mundo para ele, porque ele gosta de sujeira, ele é porco. Porco gosta de sujeira, de lama. A gente não lava a alma com lama para ficar mais limpo. Filipenses 4:8. Então, quer ter a alma lavada, quer ter a alma iluminada, quer melhorar diante de Deus? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou em outras palavras, que isso ocupe a minha mente, que isso ocupe a sua mente, que a nossa mentalidade seja ocupada, tomada por isso. O que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se há virtude, se há louvor, que isso ocupe a nossa mente. Nós vamos ter os nossos olhos o quê? Iluminados. Porque é onde nós vamos buscar todos esses adjetivos, essas qualidades? Na Escritura, que é a luz de Cristo para as nossas almas. A vida de um crente é marcada pela luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar alimentando essa luz para brilharmos cada dia mais. Nós temos aqui as nossas lâmpadas, né? Hoje você tem o interruptor que você liga e desliga, né?
o fluxo de energia, mas essa energia tem um fio que está lá no quadro, que liga lá na energia que vem, não é assim? Tem uma fonte, não tem? Uma energia, não está ligada na fonte? Se eu corto o fio aqui, o que acontece? Eu interrompo a fonte. E qual que é a fonte da nossa luz, irmãos? Se não o nosso Jesus. Nós só vamos brilhar se estivermos ligados na fonte. Nós precisamos estar alimentando desta fonte, ligados na fonte e alimentando dela. Filipenses 2,15. O que é que Deus requer de nós? E nós vamos encerrar com esse. Filipenses 2,15. Olha que interessante. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas é a mesma coisa que Jesus disse. Na época de Paulo, o povo não estava melhor. Aqui, quando Paulo escreveu, que Jesus já havia voltado para o Pai. Ali, uns 30 anos depois, ou menos um pouco. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O Senhor Jesus quer que eu brilhe. O Senhor Jesus quer que você brilhe, mas não brilhar no sentido humano, sabe? Essa estrela de Hollywood, calçada da fama, né? Famosão. Não é isso. É brilhar para a glória de Deus, né? Pessoas que iluminam aonde se encontram. Pessoas que são luz na vida de outras pessoas. Pessoas que vivem o Evangelho, que pregam o Evangelho. Portanto, são pessoas que são luminosas. Então, é nesse sentido que a Bíblia quer que você seja o quê? Astros no mundo. O que são astros, né? Os corpos celestes. Outros planetas, estrelas. A gente olha de longe, o que a gente vê? O brilho da estrela, do astro, do planeta tal, do planeta tal. Então, Deus quer que nós sejamos nesse mundo o quê? Astros. Pessoas que brilham, mas que brilham para a glória dele. Amém? Vamos cantar.